Começa! Sejam todos muito bem-vindos ao Alta Linguagem. E hoje, pessoal, esse vídeo aqui tá excelente, tá? Excelente. Assista até o final. 5 passos. Fone de ouvido. Volume no máximo. Prestar atenção. Alt Tab. E mão nos ovos. Ai, papai. Atinja a gnose máxima. E não se esqueça. Eu não sei como tirar isso. Desculpa. Não se esqueça. Curta, comente e compartilhe. Manda pro Felca, manda pra todo mundo. Vamos crescer, bora! Vamos, família! Começa esse chance! Começa! Começa esse vídeo, mano! Começou! Então, pessoal, hoje aqui eu vou responder essa questão aqui da Bianquinha, nesse vídeo dela, tá? Tem um outro vídeo dela que tem 55 minutos. Primeiro eu vou ver esse outro vídeo aqui dela. E quem sabe, se vocês pedirem aí, eu reajo outro vídeo dela de 55 minutos. Mas eu vou começar com esse vídeo aqui, beleza? Vamos dar uma olhada no vídeo. Vamos de play. Valeu e vamos nessa, tá? Salve, pessoal. Eu tô até gravando esse vídeo. É muito difícil eu gravar vídeo. Normalmente eu faço sempre as coisas na minha live. Mas eu recebi umas mensagens de que o Felca falou sobre mim. E eu só queria deixar claro algumas coisas, porque a maneira que ele falou foi muito injusta mesmo. Então eu vou mostrar as coisas completas. Primeira coisa, eu vou mostrar o que ele falou sobre mim, e depois eu falo o que eu falei e como eu falei. Vamos lá. O Felca, ele abriu o live e ele fez esse seguinte vídeo. Teve um outro trecho que ela falou, que eu preferi nem ver aqui, porque eu achei muito aversivo mesmo, onde ela não fala sobre mim, ela fala sobre pessoas que tangem a mim. Ela fala sobre a Adriana. Ela pega e fala assim: e aquela loira gostosa que acompanha ele? Fica vendo ele... Hã? O que ela falou? Ela falou o seguinte, ó, pessoal. Eu conversei com a Adriana, foi uma coisa que feriu a gente. Em outro trecho desse podcast, ela fala assim: e aquela loira gostosa que o Felca come? Que o Felca tá comendo? Falei comer? E daí ela pega Jamais e fala abrir assim... a minha boca. Ela fica vendo ele na academia, que não sei o quê. Tenho certeza que come. Que come? E... quando tange a mim, Eu falei isso? eu respondo, mas quando tange as pessoas do meu convívio, não é só eu que sou ferido. Eu fui ferido verdadeiramente, porque você tá num podcast onde é um público majoritário masculino, e essa frase, ela machuca, porque a Adriana, ela é minha assessora, é uma profissional extremamente competente. A Adriana trabalhava na Fúria. A Adriana já trabalhou em clipes de artistas super famosos. Ela era roteirista. Felca, em nenhum momento eu falei sobre a capacidade da Adriana. Vamos pegar o que eu falei exatamente? Porque... Tá. Só pra deixar claro aqui, tá, pessoal? O ponto do Felca é sobre a relação moral entre divulgar casa de apostas, tá? Como funciona isso? Como é que isso funciona? Como é que existe atribuição da utilização do celular? De como isso é negativo? Isso são fatos, tá? Probabilisticamente, você vai perder nas casas de apostas, tá? Tanto Tigrinho quanto outras formulações desses joguinhos de míssil, cacete, todas essas formas de jogos aí. Que são modelos atuais, que são programados diretamente para que a perda exista. Constantemente você esteja com o celular na mão, fazendo suas apostas, para incentivar você sempre estar naquela sensação frenética de que você pode ganhar ou perder, né? A sensação de que sua vida está ali na ponta da navalha, tá?
Então isso é uma sensação boa, tá? Pra quem não sabe, a explosão de dopamina, etc., que existe ali é absurda. E este é o cerne, essencialmente, da argumentação do Felca, consistentemente durante 42 minutos do vídeo anterior que ele realizou. Todo esse dramalhão que a Bianquinha está executando aqui é uma cortina de fumaça. Mesmo que o Felca faz um vídeo amanhã. Se vier bem aqui, eu retiro tudo que eu disse. Mas e agora? Peço desculpa, exagerei, isso aqui que eu fiz foi realmente errado, você não disse isso, e vamos ver se você disse ou não. Eu tiro tudo que eu falei ali no final. Peço desculpa. Agora. E o meu argumento central? O meu ponto central. Qual é a resposta? Essa é a questão. Isso é uma cortina de fumaça. Muito provavelmente esse vídeo que você está realizando, que você fez um outro vídeo na sua live, foi um corte da sua live, agora você fez um vídeo. Muito provavelmente você foi assessorada. Muito provavelmente você foi assessorada. O que você está fazendo é uma cortina de fumaça. E eu tenho certeza que você vai trabalhar em cima desse vídeo para destruir e desmoralizar o argumentador, ao invés de responder o argumento que foi e está sendo executado pelo Felca até então. Eu tenho certeza absoluta, que você vai pegar coisas do passado do Felca, a relação dele com a namorada dele. Você vai pegar outras coisas e você vai tentar manchar a imagem do Felca com a seguinte pressuposição. Bom, eu sou mau caráter, né? Então vamos ver aqui. Absoluta certeza. Mas, como eu não consigo prever o futuro, né? Vamos continuar olhando aqui o vídeo. A maneira que você tá me pintando aqui é como se eu tivesse acabado com uma mulher. Calma lá, Felca. Ninguém tem teto de vidro. Para o pessoal entender o que tá acontecendo, a primeira coisa que foi assim, eu falei no podcast, eu falei que o Felca, ele estava sendo hipócrita por ele defender a GK, por ele falar com a GK, por ele não ter citado o caso das bets sobre a GK, e sobre as outras pessoas ele atacou pra caramba. E eu falei, cara, por que você... O fato de alguém ser hipócrita não faz com que o argumento que ele está elaborando esteja errado. É um problema do interlocutor e não um problema com a verdade mencionada e com o argumento e os critérios apresentados. Não existe isso. Eu sou extremamente hipócrita. Todos nós somos hipócritas. O Felca muito provavelmente foi hipócrita. Passou pano, seja lá qual linguajar você queira exercer sobre o comportamento do Felca. Mas, repito a pergunta. Os argumentos e o cerne moral dos argumentos elaborados. Qual é a resposta? Qual é a resposta? Quando você está sendo hipócrita, você não está dizendo que a afirmação é negativa, é falsa. Você está dizendo que o próprio pronunciador não está seguindo coerentemente a afirmação dele. Mas a afirmação é verdadeira? Se ela é verdadeira, ela persiste. Se um bigodudo da Alemanha chega a ser o cara, um traficante, vamos usar um melhor mais simples aqui, chega assim e fala, ó, não usa droga não. Eu falo, mas tu vende? Tá, mas não usa droga. Tu vai se lascar se tu usar droga. Aí tu vai usar droga porque o traficante vende droga. E ele tá te dizendo pra não usar. Qual é o valor verdade da afirmação, da afirmação dele? É bom ou não é usar droga? É bom se viciar ou não é? O cara fala, ó, isso aqui tu vai se viciar. É assim, assim, assim que é feito. A gente vende isso aqui pra viciar mesmo. E etc, etc, etc. Mas não usa não, me. Eu vendo, mas não compra não. Ah, você é hipócrita, então vou usar a pedra de crack. É assim, assim? Porque é uma questão de coerência a hipocrisia. Não uma questão de valor verdade da questão. Pelo amor de Deus. Você atacou alguns e outros você não atacou. Me parece que foi um pouco de oportunismo. E apesar de ele estar fazendo um ótimo trabalho nisso das bets, que eu cheguei até sugerir um debate com ele, como que é o debate? Felca, existem coisas muito mais profundas sobre isso das bets. E eu, por estar no meio, eu sei sobre. Então, a minha intenção, ela era uma intenção muito boa. Não existe nenhuma questão profunda não, cara. Aposta existe, desde a casa do caralho. Não existe nada de novo, não. Na Bíblia é condenado jogos de azar. Na Bíblia. Os malucos lá na casa do cacete sem comer porco, sem ter Google,
sem ter medicina que a gente tem hoje. Já tinha no livro da Bíblia, condenando jogos de azar. Não tem nada profundo, não tem nada. Nada, pelo amor de Deus. Boa, era no sentido assim, cara, você vai tirar então as casas de aposta do Brasil. E aí, como é que você vai pegar e vai tangenciar que a casa de aposta ela não seja, que o dinheiro das pessoas que estão jogando. Isso é um efeito contingencial. Não tô dizendo que tem que tirar. Mas se eu fosse um estatista, eu ia dizer, cara, isso é efeito contingencial, vamos descobrir. Apesar que eu acho que não é possível. Eu, como libertário, eu não acho que você vai conseguir tirar esses cassinos, porque os cassinos nem existem. Assim, existe no submundo, né? Em São Paulo, etc. Mas o jogo do Tigrinho e essas questões são online. Você não tá tirando o cassino, você tá tirando o jogo. Mas, apesar disso, o cerne do argumento dele é falso ou verdadeiro? A questão é verdadeira ou é falsa? Eu discordo. Se o Felca acha que o Estado é que vai resolver isso, eu discordo dele. Mas a alegação dele sobre as casas de aposta, sobre os jogos de azar, sobre o Tigrinho, sobre os influenciadores estar com sangue na mão, sobre os influenciadores estar levando quem assiste eles para esse caminho, influenciando eles diretamente o dia inteiro e ganhando para que isso seja executado na desgraça alheia, isso é um fato. Qual é o argumento contra? Elas vão para outros países, como Rússia, como China, que era o que estava acontecendo, por isso foi regulamentado. Essa CPI das bets, só para contextualizar, tá sendo um circo, mano. Quem não tá vendo isso, tá claramente um circo. Quem viu o Felca na Inteligência LTDA e viu a Soraya, vocês viram, cara, a Soraya tava querendo se autopromover. O que isso tem a ver com o argumento central sobre os jogos de azar montados em algoritmos, as divulgações para que as pessoas se fodam? O que isso responde a porra da Soraya? Não sei nem quem é essa mulher. O que... Se ela tá querendo se promover, ela que vai pro cacete. Eu quero saber. O que isso fala sobre o argumento central, sobre a questão central, essencial da discussão. Você precisa entender, cara, o seguinte. Tem aí um livro na descrição, que é aí que eu vou dar uma solução pra você não ficar doido assim. Tem um livro aí na descrição chamado Carl Jung e a Loucura das Massas. Esse livro vai ajudar você a entender como as pessoas ficam nesse nível de incapacidade cognitiva. O tema levantado é X. E você tá falando sobre Y. Pra dizer que sobre Y, então desmonta X. Isso é falso. Isso é falso. Isso é uma falácia. Isso é falso. Isso é tudo, pô. Isso é inválido. Isso não é aceito. Isso não faz nenhum sentido. Qualquer coisa que eu possa falar aqui, atacando essa questão, eu vou estar sendo bem sucedido. Eu chego e falo, gente, fumar fode você, velho. Ah, Maboro, mas tu fuma. Beleza. Ah, Maboro, mas tu é gordo. Beleza. Mas fuder, foda ou não fode, velho? Fode. É isso. Eu sou hipócrita. Eu sou sei lá o quê. A Soraya pode estar fazendo um podcast junto comigo, falando sobre isso, e se promovendo. Alegação central. Fumar vai fuder você, velho. É falsa ou verdadeira? Isso nunca vai ser tratado. E o pior é que muitos de vocês que estão aqui nesse vídeo, se você for ver o comentário, as pessoas estão concordando com ela. É verdade, né? Cassino nada a ver, não, esses bagulho aí, não. Porra. Como assim, cara? O que a porra da Soraya e o Felca num podcast se promovendo tem a ver com a alegação? Ninguém tá pensando realmente na pessoa que tá viciada ou no que isso tá trazendo nos pobres pro Brasil e tal. Ninguém tá pensando. Também tá muito claro, eles estão trazendo influenciadores, aí eu tô falando da minha opinião sobre a CPI, estão trazendo influenciadores pra ganharem voto. Tá muito claro. A Soraya pegou 100 mil. Ela tava sendo super legal, fazendo super politicagem. E eu falei, cara, eu acho que o assunto das bets, ele vai muito mais além do que você falar assim, nossa, o influenciador é um filho da p... O influenciador que divulga isso é um escroto. Sendo que quem tá mais ganhando dinheiro com isso é o governo, mano. E continua estando errado. Se os influenciadores
se os políticos, que é a obviedade máxima, seja lá quem for, quer dizer que se o político tá ganhando com isso e o influenciador tá fazendo isso, não é errado? Porque tá falando do influenciador? Ou porque você é influenciadora? Os pontos, os argumentos não podem ser movidos dessa maneira. Isso tudo pra promover essa porra. É por isso que o Felca ficou puto. Você entendeu, velho? É óbvio que ele olha pra isso e fala, cara, eu tô sendo hipócrita por causa de Kay, por causa do Cariani, por causa de não sei o quê. Mas a alegação dele, ele sofre com isso, eu tenho certeza que ele tem essa questão na cabeça dele. Mas ele tem a compreensão primária de que isso é errado. Eu estou me juntando com pessoas, inclusive levando o meu público pra essas pessoas que divulgam o Tigrinho, que divulgam casas de aposta. E eu posso estar fudendo meu público. O Felca tá certo ou errado nisso? Tá sendo hipócrita. Sim. Ele não tá sendo coerente com a questão. Na filosofia, discutimos sobre a questão do coerentismo, da questão da axiologia, de até onde os campos da ação podem preencher verdades e corresponder às mesmas. Isso tem uma discussão. Mas, uma discussão que não se tem é: eu posso proferir a verdade, posso estar agindo contra essa verdade, e o valor verdade, daquela questão, da afirmação, persiste. É imutável. Governo, entendeu? Então, esse foi o meu negócio e eu chamei ele pra debate. E aí ele ficou muito bravo. E ele falou dessa maneira, como se eu tivesse tratado a assessora dele dessa maneira, que eu tivesse falado que ele teria comido ela. Mas eu quero deixar algumas coisas claras, mano. Primeiro, eu vou falar assim, o Felca sempre brincou com isso. Tipo assim, fez até um vídeo usando isso, né? Falando da assessora, né, da Adriana. Que ele falou, né, tem até um corte aqui, que ele pega, ele brinca. Não, pessoal, não tem isso, não sei o quê. Tipo, que ele brinca e tal. Sua amiga ou sua namorada, todo mundo brinca com isso. E aí, na hora dele falar de mim, ele fala que eu falei como se ele estivesse comendo ela. Tipo, dessa maneira esdrúxula e suja. Só quero lembrar uma coisa. Vamos lembrar? Já que ninguém tem teto de vidro aqui, cara, eu não queria botar isso na mesa. Mas você pegou e falou como se eu fosse uma... Exatamente. Eu já acordei com a mente de um vilão e parti pra uma fita com os irmãos. Uma fita de mais de 1 milhão. Pois é. Eu falei no começo do vídeo que isso ia acontecer, né? Eu falei no começo do vídeo que isso ia acontecer. Eu sabia que era isso. Eu sabia. Vamos ver até onde vai. O carrossel aqui é a brincadeira. Uma mau caráter, que falasse mal da Adriana, tivesse respeitado. Beleza, eu falei que ela é gostosa. Desculpa por esse crime. Desculpa se todo mundo da live brinca com você e fala sobre essas coisas. Você mesmo fez um vídeo falando, ai não, ela não é minha namorada, não sei o quê. E eu só brinquei. Calma aí, que eu já vou mostrar o trecho que eu falo exatamente e como ele foi dito. Mas antes, eu queria só lembrar, né? Relembrar e viver. Você tá falando aí como se eu estivesse falando mal de mulher e eu diminuísse mulher pro meu público. Primeira coisa, vamos lembrar aqui a maneira que você trata a Deolane. Ô, Deolane, Eu já acordei com a mente de um vilão e parti pra uma fita com os irmãos. Uma fita de mais de 1 milhão. Caralho, como é previsível, cara. Eu falei que isso ia acontecer, né? Eu falei que ela ia fazer exatamente o que ela está fazendo. É impossível, cara. É impossível. Eu quero saber aonde essas coisas que você vai apresentar vão dizer essencialmente contra o ponto que o Felca elaborou em relação aos cassinos, em relação aos jogos online, seja lá que porra que seja. Eu quero saber se não vai ser um trabalho profundo e direto para tentar descredibilizar o argumento central do Felca. ô Deolane Bezerra, você me daria buceta? Não fala assim, não fala assim. Não, pela madrugada. Não, eu falei que você comia sua assessora e falei que ela era gostosa, mas tá falando pro seu público também, que tem um monte de homem, se a Deolane te daria buceta. Realmente, é muito mais respeitoso. Você fazendo é uma brincadeira, né? Tipo, relembrar é viver, né, rapaziada? Eu não queria botar isso aqui em xeque, porque eu falo que todo mundo erra,
Mas já que agora você virou o paladino da justiça... Já acordei com a mente de um vilão e parti pra uma fita com os irmãos. Uma fita de mais de 1 milhão. Mano, mas enfim. Me ajuda a abrir live, por favor, pro pessoal me assistir. De verdade, se Elô. me escuta. Isso. Elô, mantenha a sua live e deixa Incrível. eu abrir a minha live. Não tem vida. Elô, relaxa, eu vou abrir minha live. Você Como que eu abro a minha live? tá saindo áudio na sua live, estão falando aqui. Ô, sua puta, como que eu abro a minha live? Enfim, pra quem teve os exposed da própria ex que falou que você traía ela e que chamou ela própria de puta, então talvez você seja um personagem, mas isso que você falou, como se eu tivesse tratado sua assessora dessa maneira, pra deixar o seu público com ódio e achando que eu era uma mau caráter, sendo que aqui está o trecho de que eu falo pra ele, o trecho verdadeiro. Vamos lá então. Será que o brasileiro está pronto pra receber isso? Não, CPI, gente, CPI. Antes dela mostrar, é o seguinte, tá, gente? O que isso diz sobre o argumento do Felca? O que exatamente isso diz sobre o argumento do Felca? Absolutamente nada. 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 E aqui eu, como um católico, aqui como um cristão, e o Felca também é católico. Isso é uma coisa do passado. Ele está falando sobre um argumento e uma coisa que está acontecendo agora. Se ele se arrependeu ou não, é uma questão dele. Mas, como ele é um católico, e muito provavelmente, se Deus quiser, ele segue os aspectos católicos. Ele deve se confessar. Ele vai na missa de domingo. Ele vai comungar. E ele estará perdoado. E não deve voltar a repetir este pecado. A pergunta é, o Felca voltou a realizar essas ações? Se sim, aí que nós temos o problema. Mas não tem nada a ver com o argumento central. Em relação à questão da Deolane, quando você vai no show de stand-up, a pessoa tá fazendo piadas com deficiente, quer dizer que ele é deficiente. Quando o Felca está na live dele, embriagado, a Deolane, ele conhece a Deolane. Qual é a intimidade que ele tem com a Deolane? Qual é a intimidade que você tem com o Felca? O Felca deveria fazer aquela piada? Não. Como católico, eu acho que não, se não tem intenção, né? Se ele só falou as palavras ali, todo mundo tá de acordo, etc, não gerou escândalo, mas não sei. Eu adquiro ali a posição que não. Apesar que eu faço piadas assim. E eu estou errado. O fato de eu ser o hipócrita não quer dizer que a afirmação não é verdadeira. E todos nós temos que batalhar dia a dia para não executar essas hipocrisias e seguir a verdade. Mas e o argumento central? Aonde está? O que você está fazendo é promovendo escândalos. E por que eu tô sendo catolicismo aqui, tá, gente? Porque a Bianquinha estava recitando a Bíblia. Mas veja, Bianquinha, Nossa Senhora diz... Nossa Senhora não, Nosso Senhor. Que aquele que vai provocar calúnias em relação aos outros é preferível que ele amarre uma pedra no pescoço. Seria preferível que ele amarrasse uma corda no pescoço e julgasse ao rio. Por isso que eu tô usando essa questão. Porque você citou a Bíblia. Se você citar a Bíblia, eu vou usar também questão católica. Tá bom? Aqui eu tava falando do governo, né? Tava falando do caso das bets. E tava falando do governo, de que, tipo, toda essa parte de legalização. CPI nunca Enfim, serviu pra resolver nada. tipo, um assunto muito mais de você só demonizar o influenciador. Uma parada, tipo assim, bom, vamos realmente ver o que dá pra ser feito. Porque a CPI, como eu disse, está sendo feita como um circo. Um circo. Os caras não estão a fim de melhorar nada. Eles querem like, eles querem influenciadores e os influenciadores... Isso também não significa nada sobre a questão das bets. O que isso tem a ver com o argumento do Felca? Se as pessoas na CPI estiverem cheirando cocaína e comendo o rabo um dos outros, o que isso influencia no argumento central do Felca? Os influenciadores também estão pegando hype nisso. Vê se os influenciadores estão falando de rombo do INSS. Vê se eles estão falando de 90 bilhões
que foram tirados de forma voluntária. Ai, porque o brasileiro tá perdendo com as bets. Dois errados fazem um certo, né? São todos coitados, a pessoa que vai apostar, ela realmente não sabe que aquilo é de risco. Ela tá querendo também tirar um dinheiro de alguém que perdeu, porque esse é o dinheiro que a pessoa ganha na casa de aposta. Ela é tão inocente assim, ela, tipo, não tem livre-arbítrio. Ela não sabe o que ela tá fazendo. E por que os influenciadores não estão falando do rombo de 90 bilhões do INSS? Sabe por quê? Porque não dá view. Porque não dá view. Você falar do rombo de 90 bilhões, você vai entrar numa treta política, você vai falar de Lula, de Bolsonaro, e as pessoas vão ficar putas. Você vai perder view com isso, vai perder fama. Então, o negócio das bets, ele é muito mais amplo do que somente isso, do que esse círculo que tá sendo feito. E aqui eu falei sobre isso. E eu até falei, mano, seria legal conversar com o Felca sobre isso e tal. E aí ele pega e ele bota esse corte da Adriana. Vamos ver o que eu falei da Adriana. O Felca faz a live dele de domingo, né? Provavelmente ele vai reagir esse corte aí. Ah, ele provavelmente vai... Um beijo, Felca. Pode botar junto aí também. Felca reagir, eu gosto muito do Felca, eu sempre estive do lado dele, quando ele foi cancelado. Felca, mas eu só quero fazer o desafio, venha ler o meu contrato, porque ele falou que todos eles são assim. Não são. Aí pronto, próximo debate, Bianquinha e Felca. Eu ia adorar, eu gosto do Felca. Se você reagir, eu faço um pedido aqui. Fala pros meus seguidores pararem de me chamar de Felca indiano. Aqui a gente faz uma brincadeira... E aqui, propriamente... Indiano, né? Mas o Felca é bonitão. Aquela live do Felca lá, do cabelo prateado. Não sei qual que é. A assessora dele? Ah, a loirona gostosa? Loirona gostosa. Eu acho que ele... Desculpa por ter chamado ela de gostosa. Foi o máximo que eu falei. Vamos lá. Pega ela, Felca. Eu tenho certeza que... pode postar isso aí de cortes. Eu tenho certeza que o Felca pega ela. Felca ela é muito gata. Tá pegando bem ele. E ela vai na academia com ele, só fica lá olhando. Que Eles a moram assessora junto? que mora junto. Que assessora é essa que mora junto? Porque a mina tá na casa do cara 1h no domingo, porra. É uma pessoa que trabalha muito aqui em São Paulo. Vocês Mas eu trabalham acho que ele muito. não é monogâmico. Eu acho que ele pega ela, supostamente. Aqui eu falei porque dele ser monogâmico, eu não me falou, supostamente fiz uma brincadeira, porque o pessoal, até do negócio da ex, ele falava que ficava com várias meninas, que a ex mesma falava que ela era corno no Twitter, que ele não assumiu ela por anos e ficava pegando outra mulher. E eu só falei isso, mano, como uma brincadeira. Eu não falei em nenhum momento que você tá comendo a sua assessora, ou dessa maneira tão esdrúxula e suja, mano. Ainda mais pro público, cara. Eu jamais ia falar isso. Dessa maneira, nunca. Acho que ele pega ela, fica com ela, mas eu acho que ele pega outras mulheres Não também. assume? Não assume. Teve um babado da ex dele que ele não assumiu e foi meio tenso, assim. Mas isso que eu falei. Sucesso com muita mulher, ainda mais que ele tá no maior auge dele. Eu vejo a mulherada fazendo edit do Felca, velho. O público dele, a maioria é feminina. Por que não fazem edit meu? Fazendo... Pois é. Se eu sou tão parecida assim, né? Fica aí a dica. Vocês também, viram o Felca? Eu achei ele tava bem quando ele tirou a roupa. Fiz uma brincadeira, mano. Tava zoando e o cara... Mas... Ai, meu Deus do céu. Tá bom, vamos lá. Não é possível que... Vamos lá, bem aqui. Você disse isso, mas não com essas palavras. Eu posso xingar você aqui infinitamente, de formas completamente diferentes, com o mesmo significado. Isso é a noção de linguagem. Beleza? Filosoficamente, eu posso... linguisticamente, na filosofia da linguagem, na própria noção normal, corrente da linguagem, eu posso ficar aqui horas falando pra você coisas horríveis, de forma diferente, que não vão soar coisas horríveis, mas que o significado é o que importa. Se o significado não importasse, não existiria linguagem. Beleza? Mas vamos lá. Você disse o seguinte, vamos pensar feitos adultos aqui, de forma sincera e honesta. Não precisa se fazer de vítima não, cara. Você falou a parada, vamos lá. O Felca tem o quê? Seus 25? Entre 25 e 28 anos? Não sei. Não sei a idade do Felca. A assessora dele tem o quê? Entre 25 e 30 também? Não sei, não faço ideia. Mas vamos botar aí 25 anos. Um número ok. Né? Não é absurdo. Quando você fala que uma pessoa de 25 anos tá pegando uma outra pessoa de 25 anos, nós estamos falando o que exatamente? Nós estamos o quê? No Jardim 1? Na quinta série? Nós estamos o quê? Em 1932? Ou você disse pegar no sentido de estar comendo, está beijando, tá fazendo sexo, tá torando, tá botando pra fuder. Que essa é a diferença. Você só não usou essas palavras, mas você quis dizer isso. Ah, vai dizer que ela fica ali com ele olhando e só olhando. Que tesão da porra é esse? Falando de sexo, pô. Ah, mora junto. Ah, mora junto e não faz nada. É o que você imagina. Você tá falando sobre isso. Eles moram juntos. Ela, aparentemente, segundo você, é gostosa. O Felca, aparentemente,
segundo você. Todo mundo é gostoso, né? Eu nunca vi um tesão da porra, meu irmão. Você está se referindo diretamente ao fato em que eles transam. E quem tá comendo, mano? E você ainda fala o seguinte. Eu não falei ser uma boa profissional. De fato, você não falou isso. Mas quando diz que aquela pessoa está comendo a outra que mora na casa dela, é um possível significado, e não quer dizer que você está dizendo isso, mas é um significado possível. E quando nós vamos analisar o que a outra pessoa está falando, nós temos que pegar os significados possíveis e tentar interpretar, é possível aquela pessoa interpretar, dentro dos significados possíveis. Caso contrário, você usa as palavras de maneira melhor. Tem um ditado que diz, né? 2 coisas que não voltam, a flecha disparada e a palavra proferida. A língua é o chicote do rabo. O coração fala do que a língua fala do que o coração está cheio. Tem uma porrada de caceta, tá? Cada porrada de coisa que você fala isso aí. Uma das possíveis interpretações é de que ela é funcionária do Felca porque ele come ela. Porque a primeira menção que você fez foi: ela é muito gostosa. A menção que o Júnior fez foi: e aquela lá platinada? Não falar assim: aquela funcionária lá do Felca que fez uma porrada de contrato bom pra ele, que tem uma puta assessoria pra ele e tal. Não. E aquela gostosa? Aí ele come, tá morando com ela. Ela tá morando com ele. 9h da manhã, domingo, eita. Esse é um possível significado, porra! Porque vocês só falaram da aparência da mulher. Então parece que a única coisa significativa é a mulher. O que tem visualmente dela. Isso é um possível significado. Não quer dizer que está certo, mas é válido. E não pode ser anulado porque você não quis dizer isso. Óbvio que se você explicar pra pessoa, a pessoa aceitar, entender, pode ser que tá tudo bem. Mas foi uma possível interpretação. Terceiro ponto. Você disse que estava só brincando. Aí a pergunta que surge é a seguinte: quem é você? Quem é você? Isso é uma pergunta que precisa ser respondida. Porque uma brincadeira de uma pessoa próxima a nós não quer dizer que é uma brincadeira igual a uma pessoa que está... Antes disso, de você fazer essa afirmação, você estava 25 minutos falando junto com a Bocós e com o Júnior em relação às bets. E você estava tentando se defender e atacando simultaneamente o Felca. Então, claramente, essas menções: ele é tão legal, ele é tão bonito, tá comendo ela aí, caralho. Isso é só pra tentar diminuir o que está sendo falado. Isso que irritou o Felca. Você não o conhece, você não conhece a moça, você não tem proximidade com nenhum dos dois, e você está falando essas coisas enquanto você está falando do Felca na questão das apostas. Então a pessoa se sente ofendida, porque é uma pessoa que eu não conheço, que faz uma coisa que eu não respeito, faz uma coisa que não é certa, uma coisa que é imoral, que está defendendo fazer isso, que está contra-argumentando o que eu estou defendendo, levantando, que eu acredito que destrói vidas, e simultaneamente está falando da minha assessora. A intenção que dá a entender nisso, e é obviamente que isso foi uma coisa relevante dentro da conversa, é que você está deteriorando a imagem do Felca e da assessora dele para conseguir desvincular o assunto central, que é o que você está fazendo até agora aqui. Até agora aqui, você está tentando justificar de maneira diferente as abobrinhas e as coisas erradas que você faz. Pega e fala assim de mim, mano. Ela fez um trabalho espetacular de produtora executiva na Fúria por muitos anos. Eu conheci ela através disso, através de produção de conteúdo. Ela é uma assessora extremamente capacitada e você reduz ela a uma mulher que é comida. Isso é... Eu não falei? Reduz ela a uma mulher que é comida. Você ficou impressionada, mas é uma possível interpretação. Tanto que foi a interpretação que eu tirei ao ver o vídeo. E a forma que você se referiu é uma possível interpretação. E essa interpretação é válida pelo contexto que ela foi executada. É daí que vem sentido e referência dentro de estruturas linguísticas. É possível tirar esse significado a partir do contexto que é aplicado e usado as palavras. É extremamente desagradável. Cara,
Uma mulher que é comida, mano. Em nenhum momento eu falei isso, mano. Isso beirou um absurdo, cara. A maneira que ele me botou. Você falou, Bianquinha. Nós não estamos no século XII. O Felca não tem 12 anos. Nem a moça tem 12 anos. Estão morando sozinhos. São adultos. E você ainda falou. Ele traía a namorada. A gente tá falando de quê? De beijo? É de selinho, é? A gente tá falando de selinho, é? Que ele pegava várias... Você tá usando a palavra pegar sequencialmente em vários sentidos. Se são em vários sentidos, a gente tem que agrupar um significado real, que muito provavelmente pegar é sexo oral, é beijar na boca, é penetração, é sexo... é tudo. Esse é o significado que você tá empregando. E você tá se vitimizando. E até agora, você não falou do cerne, do ponto essencial em relação às bets. Porque não tem. Pra galera que não viu o podcast, pra eu não tá dando essa resposta, por isso que eu tô gravando até hoje de manhã. Eu reduzi a sua assessora a uma mulher que é comida. Cara, pelo amor de Deus. Se você é um possível significado. Exemplo, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Tá na padaria. Chega o padeiro. Depois chega a assistente do padeiro. Uma mulher, sei lá, igual a assessora do Felca. As pessoas falam, ih, ó, tu viu ali, ó? Contratou ela por quê, ó? Gostosona. Ó, gostosona. Ó, deve tá pegando. Simples, né? Fazer assim. Tá pegando, hein? Tá pegando. Quer dizer que aquela mulher não pode estar trabalhando ali pela eficiência dela. Quando você atribui os valores primários aceptíveis da afirmação em relação a uma pessoa, é uma compreensão válida acreditar que você está falando dessas atribuições primárias. É assim que se segue a linguagem. Se você não se comunica assim, Bianquinha, loucura das massas. O link tá na descrição, tá? Eu falei que a sua assessora era mó gata que tava ficando com você, que eu achava, eu fiz uma brincadeira. E jamais eu falei de uma mulher ser comida, mano. Existe uma diferença muito grande. Igual tu falou da Deolane dando a buceta, não sei o quê. Pelo amor de Deus, Felca, tu foi muito injusto. Desculpa, mas tu foi muito injusto. Tu quer debater sobre CPI das bets? Sim, ele tem 12 anos de idade. Ele tá dando selinho nela até agora e dormindo na cama com ela, né? Dormindo na mesma casa, que é isso que vocês querem dizer. 9 horas da manhã, né? Ele tem 12 anos de idade, ele. Vai ficar só dando beijinho na casa dele, tomando cana. É. Tomando cana, fumando charuto e dando selinho. É. É esse significado, Bianquinha, que você tá dando. Com certeza. Com certeza. Lá em Recife tem um ditado, velho. Tem 2 ditados aqui pra você, Bianquinha. Besta é o coco que dá água de graça. E tá se fazendo de morto pra comer o cu do coveiro. Tá com pala. Tá com conversinha. Você quis dizer isso. Tanto é que você disse que ele não é monogâmico. Ah, aquela pessoa é monogâmico. Ele só dá selinho em uma boca. Ele traiu a namorada dele com várias outras mulheres. Porque ele tá dando um monte de selinho por aí, né? É esse o significado agregado. Com adultos. Né? As pessoas saem, dão selinhos umas nas outras, bebendo cana, bebendo cerveja, bebendo vodka, fumando na sua própria casa, dormindo na casa, de pau duro, e a mulher lá toda escorrendo, se for que essa é a tese que a Bianquinha tá levantando, que não se aguenta ver o Felca treinando, que já fica, porra, toda oriçada. E aí eles pegam e... um selinho. Eita, o Felca tá pegando! Tenho certeza, Bianquinha. Tenho certeza. Que se você chegasse pra alguém, ou então o Felca chegasse pro pai dele, pai, tô pegando. O pai não ia dar uma camisinha pra ele, não. Use camisinha, meu filho. Cuidado, viu? Vai ter filho, eita porra, vai casar. É assim, né? Que a gente fala, né? Que isso é a vida, meu velho. Tá de pala. Tá de pala. Você falou essa porra. Sobre moralidade, a gente debate numa boa, cara.
Mas você pegar aqui e me botar como vilã, pra mim, isso daqui você tá correndo. Nitidamente. Você recusou o convite do podcast pra trocar ideia comigo, recusou. Mas no Inteligência LTDA você foi, porque você sabe que ia dar mais view. Então assim, será que você realmente quer debater? Porque aqui você me bota como uma vilã para as pessoas terem asco de mim, como se eu falasse assim de mulher, mano. Sendo que você chamou a sua ex de... Ele só falou isso no final do vídeo, Vicky. Você já é uma vilã, porque você divulga bets e você tá com sangue nas mãos. Não é possível que você não entendeu até agora a analogia de sangue nas mãos. Eu acho que você ainda não entendeu. Se tira o que você falou, você continua, pro Felca, sendo uma pessoa que tem sangue nas mãos, de levar pessoas à destruição da vida delas, ajudar, corroborar, levar à destruição da vida das pessoas. Mesmo se tirar isso, você continua sendo a mesma coisa. Isso não muda em nada. Puta, você falou da Deolane e da Buceta. Você brinca o tempo todo sobre, tá ficando com a Adriana. Não, ela não é minha namorada, não sei o quê. Cara, tu foi muito injusto nisso aqui, cara. E tu me pintou de uma maneira que claramente eu não falei. Agradável, e é por isso que eu fiquei tão vermelho falando sobre esse assunto, porque isso me deu asco, me deu nojo. Engraçado que teve um podcast que o Dileira fala, e será que ele ficou com esse nojo e esse asco ao falar da Adriana dessa maneira, mano? Não. Nesse vídeo aqui... Não, mandou 10 reais. Pode mandar, por gentileza. Entendemos, Fel. Agora diz por que a Adriana está com você 24 horas e você diz que não fica com ela. Mas eu não fico, cara. Por que você não ficou com nojo e com asco da galera, tipo, durante 7 minutos perguntando? Por quê, Bianquinha? O Felca já gravou vários vídeos com o Felca, o Dileira. Gravou vários vídeos com o Felca. O Dileira é uma pessoa que tem problema. E já gravou vários vídeos. E a assessora do Felca conhece o Dileira. Conhece o chat dele. E não conhece você. As pessoas que brincam com isso é porque existe uma permissão para se brincar. É muito comum o marido dar tapa na bunda da mulher, da esposa, com a permissão dela. Quer dizer, qualquer homem pode chegar e dar uma tapa na bunda da mulher, porque o cara tá dando, né? Quer dizer, então, que se o Felca lá aparecer num vídeo assim, vazar assim, então grava um stories e dá um tapa na bunda da mulher dele, aí o cara vai lá e dá um tapa na bunda. Fala, eu vi aqui que tu fazendo, tu deixando os outros fazer? Essa analogia ficou ruim, mas é um exemplo. Porque é permitido do Felca e da assessora a brincadeira com o Dileira. Essa analogia ficou muito ruim, porque você pode levar para outros sentidos. Mas não é nesse sentido. Eu tô dizendo que não é o fato que o Felca faz, que ele aceita, que a assessora aceita, que você pode fazer. Foi uma analogia ruim, mas a ideia persiste, porra. É porque a mente de vocês é foda, a mente do vilão, porra. Eu já acordei com a mente de um vilão e parti pra uma fita com os irmãos. Uma fita de mais de 1 milhão. Foi isso. O exemplo segue, tá? A analogia tá correta. Mas vocês vão interpretar da maneira errada. Fazer outra analogia. Sei lá, você tem um grupo de amigos ali. Todo mundo brinca um com o outro. Caralho, isso aqui. Aí chega um cara de fora, o pessoal de fora fica, caralho, isso aqui. Fazendo as mesmas coisas. Irmão, te dê intimidade não, se sai, tu é entrão. Não? Perguntando sobre a Adriana pra você. Você só ficou com nojo e com asco, falando que eu falei que você comeu ela, mano, de uma maneira extremamente injusta, cara. Não é 24 horas e é porque a gente só trabalha. No próprio vídeo aqui que ele pega, ele brinca, ele faz piada com essa situação, ó, ele sorrindo e tal. Olha os comentários, é um trabalho muito intenso, é tipo Xuxa e Marlene. Ela tá comendo ele, isso é óbvio, Panguão, fala não, of course. Todo mundo tá brincando, será que ele teve asco dessas pessoas também? Tipo, deixa o casal em paz, todo mundo tá brincando que eles são um casal. E ele pegou e falou que ficou bravo porque eu falei que ela era gata, que ele tava pegando ela. Pô, desculpa, mano. Mas aqui ficou nítido que ele fez um personagem pra se vitimizar, nítido, e pra me tratar como vilã, porque ele não quer trocar ideia, entendeu? Porque ele não quer, ele, tipo, deve estar realmente de saco cheio dessa história toda, e, tipo, deve estar pesando pra ele, porque ele tá fazendo uma boa ação, mas ele me colocar como uma vilã, uma escrota, e que trata mal mulher, sendo que todo mundo tava brincando do fato dele ficar ou não com a assessora. Quem brinca é quem Felca permite. Se ele postou o vídeo com essa brincadeira é porque a assessora permitiu, ele permitiu, e eles aceitam aquela brincadeira do Dileira e do chat.
Eles aceitam. Eles não aceitaram a sua. Tá tudo bem. Não tem nada a ver com fazer um personagem. Não quer dizer que o Felca vai ter que trocar ideia com você, porque não dá pra trocar ideia. Assim, se o Felca querer, que bom seja. Se ele quiser trocar ideia com você, foda-se. Tá? Foda-se. Mas ele não tem nenhuma obrigação. Você faz vídeo no YouTube, você tem um canal no YouTube, esse seu vídeo já tá com 111 mil visualizações. Você consegue fazer um vídeo argumentando contra os pontos que o Felca está organizando e ele está usando. Faça-o. E se chegar ao momento, mas até agora, não existiu nenhuma abertura, nenhum significado pra ter um debate seu com ele. Você quer que esse debate aconteça no Redcast porque você é contratada do Redcast. Você meio que é paga pra dar visualizações no Redcast. Que bom seria que se você conseguisse arrastar o Felca para o Redcast. Porque você é contratada de lá. E você recebe muito bem pra levar as pessoas lá. E você tem que cumprir esse acordo que você fez com o pessoal do Redcast. Isso são menções do Ryan falando sobre você. Você ganha muitíssimamente bem pra fazer o que você faz. E claramente que você quer arrastar o Dileira, o Felca, pro Redcast. Porque você ganha com isso. E o porquê eu estou presumindo que é por esse motivo? Porque você divulga cassino porque você quer dinheiro. A partir do momento que você aceita cassino por causa do dinheiro, fudendo a vida de outras pessoas, você facilmente aceitaria dinheiro pra chamar o Felca pra um debate. Facilmente você faria um vídeo como esse pra ficar provocando ele, destruindo a imagem dele, pra ver se ele vai no debate com você, pra ver se você leva pessoas lá. Porque você vai ter que fazer isso. Vai ter que cumprir isso. O seu salário foi alto. O Ryan falou. O salário dela foi altíssimo. As outras pessoas não te concordaram, mas fizemos esse salário com ela. E você vai ter que fazer cumprir esse salário. E digamos que você tá conseguindo. Esse seu corte valorizou bastante. Seu nome cresceu bastante. E é isso que o Ryan, o que o Júnior querem na empresa. Isso é um fator. E agora você tá querendo levar o Felca lá. É só isso. Literalmente só isso. Você não tá buscando a verdade. Se você estivesse buscando a verdade, você pode fazer um vídeo no seu canal sobre essa questão, sobre o Felca, de 1 hora, 1 hora e meia, meter 200, 300 mil visualizações, o Felca reagir, assim sucessivamente. Mas você não tá fazendo isso. Você pode escrever um livro. Por que não escreve um livro? Por que não faz um artigo? Por que não faz um vídeo? Por que tem que ser no Redcast? Porque você é contratado de lá, minha filha. Você é contratado de lá. Isso foi muito injusto. Muito injusto, mano. Eu realmente fiquei muito mal. Não, né? É minha assessora, né? Você dá leite pra ela? Perdão. Porque ela não tava no nome dessa puta aí. Ou perdão, tava no nome da sua assessora, tá ligado? Pô, o Dileira tem... Caralho, Bianca, tu tá desesperada? Aqui pra mim deu, tá? O vídeo pra mim aqui deu. Isso aqui, vamos lá. Esse é o último ponto que eu vou responder. Vai lá. O Dileira tem problema! O Dileira é chamado pra fazer isso! Ele tem Tourette! Você tá botando uma pessoa com Tourette, amiga do Felca, conhecido do Felca, que tem intimidade com o Felca, que nem consegue controlar de falar isso, que é por entretenimento. Você tem Tourette, é? Bianquinha, você tem Tourette, é? Que desonestidade, cara! Que vontade de continuar divulgando o cassino e destruir a imagem de quem te respondeu, velho! Caralho! Ficou muito pior, cara. Muito pior. Você é muito pior do que o Felca falou antes. Muito pior. Abertamente pior. Vá a merda.